Bom dia, pessoal do. Bom dia, pátria democrática da internet, onde nós falamos o que pode, o que não pode, deve, o que não deve. O seguinte, estamos enfrentando a interiorização da Covid-19 e parece caso difícil das pessoas entenderem. Mas também eu ontem colocar relógio para não perder o horário como ontem, né? Olha, eu não sei se sou eu, se é o tempo mesmo, mas hoje eu estou com mais frio do que normalmente eu sinto frio. Vamos começar certinho. Bom dia, Pátria Democrática do Facebook, do Instagram, de todas as plataformas. Bom dia, Francesco. O mundo. Eu sou Geisa Ardila, sou editora e jornalista responsável pelo jornal, porque a gente guardou, né? Pelo jornal online Vigilante do Povo, pela página do Vigilante do Povo no Facebook e pelo portal vigilantedopovo.com.br. Eu devo estar com maleita, é verdade. Eu conheci muita gente que morreu de maleita quando eu era criança. As pessoas perguntavam, o que aconteceu com a fulana? Morreu de maleita. Ai, gente, malária, né? Cloroquina em mim, né? Hoje, 10 de julho de 2019, são 9 horas e 25 minutos dessa sexta-feira que eu estou sentindo frio, certo? Na hora que eu tomar um café bem que tem, agora nesse exato momento, vamos melhorar um pouquinho. Hoje o assunto vai ser breve, curto, porque depois de ontem, da gente ficar sabendo, e tem candidato aí roubando, matando. É aquela velha frase, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar fazendo qualquer outro crime, mas eu estou pedindo o seu voto. Tá? Mas eles continuam fazendo todas as coisas e, na cara de pau, pedindo seu voto. Olha, a, a vida do amigo pré-candidato a vereador, ele tá tentando se explicar. Eu vou falar para ele, deixa isso para lá. Se você não deixar isso para lá, meu filho, ninguém vai esquecer. Ninguém vai esquecer. Né? Essas são coisas que a gente não gosta muito de lembrar. Mas, antes de começar, para ter uma boa prosa, porque nós vamos falar de coisa chata, que é Covid-19. Coisa chata. E mais, né? Mais que isso. As novas descobertas da Covid-19, né? As pessoas precisam entender que todo mundo quer uma solução para a Covid, né? E tem um. Vamos lá.
vem aí no Instagram, estamos ao vivo. Hoje é sexta-feira, o povo tá afim de ficar quietinho. Em casa, né, Francisco? Fica em casa. Vamos tomar um café, vem que tem enquanto isso. Café vem que tem, seu dia começa bem, aroma superior, mais sabor e qualidade. Café vem que tem, o legítimo do cerrado, sua fonte de energia, no campo ou na cidade. Café vem que tem, deixa a vida mais prazerosa. Café vem que tem, companheiro numa boa prosa. Café vem que tem, seu dia começa bem. Bom, o dia começa bem, mas com más notícias. De ontem, do dia 8 para o dia 9, 11 novos casos de Covid-19 foram detectados em Tuiutaba. Isso porque também aumentou o número de testagens. Foram feitos 1.221 testes, aqueles do PCR-TR. Bom, ele é muito controverso. Muita gente diz que ele não serve para nada. Muitos infectologistas dizem isso. Até depois vou deixar aqui para vocês ouvirem a conversa da Denise, que é uma infectologista que mora em Nova York. Ela é brasileira e ela estuda as doenças tropicais, que são os tem grandes centros de estudo de doenças tropicais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Esse café realmente ficou muito bom. Nós temos aqui para vocês que duas coisas que nós ficamos batendo desde que essa história de Covid começou. A gente ficou batendo. E o que aconteceu? Colocaram alguém para conversar com o povo na hora de divulgar o boletim. Não é lá essas coisas assim, mas é bom demais. Quero parabenizar a Prefeitura de Tuiutaba aí por ter ouvido as nossas preces e ter feito o modo correto. Qual que é o modo correto? Pôr alguém para responder as perguntas das pessoas. Elas vão fazer a mesma pergunta 500 vezes? Vão, né? Mas vão sair daquele dia com menos dúvidas, mais tranquilizados ou mais conscientes. Quando a gente faz esse tipo de coisa, que finalmente começou a fazer na prefeitura, isso é ótimo, né? A gente fica sabendo de coisas que não sabíamos. Sempre sai ali uma informação interessante, né? Não sou super especialista, mas ajuda demais, né? Você não fica só com aquele boletim na sua frente verde e que não discute aspectos que a população está precisando saber, né? Eu acho que finalmente nós cobramos isso com muita veemência todo santo dia aqui durante meses. Prefeitura de Tuiutaba precisa pôr alguém para falar com o povo todo dia. Para quê? Para responder as perguntas das pessoas. Olha, por exemplo, ontem eu estava ouvindo as explicações, respondendo as perguntas. Uma pergunta muito interessante que fizeram e que acabou resultando numa resposta que a maioria não entende, né? Por exemplo, uma grande descoberta, né, que não é tão grande assim, né, mas é uma coisa que as pessoas precisam se acostumar. Perguntou: a Covid-19, você está infectado pela Covid-19, a Covid-19, ela infecta você, entra na sua corrente sanguínea, ela faz mal para a corrente sanguínea? Bom,
A primeira coisa que ela faz é entrar pela corrente sanguínea. O vírus SARS-CoV-2, ele entra, o vírus, tá? Entra e acopla a uma célula e que tem DNA. A sua camada proteica com o seu RNA, que ele necessita desse hospedeiro, dessa célula, de qualquer lugar, onde ele esteja. Ou seja, pela corrente sanguínea ele vai entrando. Durante 14 dias ele vai tentando se enquadrar dentro do corpo. Se dentro do corpo ele fica no coração, ele pode ficar a tentar. Pode se instalar no coração, pode se instalar, na grande maioria, no pulmão. Pode instalar nos rins, que é o segundo lugar que ele fica com mais frequência, causando falência renal. Ele pode instalar nos intestinos. Vou explicar mais ou menos por quê. A moça lá explicou. É uma doença sistêmica. Quando a gente fala assim, doença sistêmica, ela pode atingir todo o sistema físico, orgânico do humano. Cérebro, coração, tudo que pode. Mas alguns locais são mais afetados. Como ele está na corrente sanguínea, aonde ele vai? O pulmão é esponjoso. Então, a gente só não usa só para... A função dele não é só nos dar o ar que respiramos, né? Ele alimenta o sangue de ar e vai para o coração. Mas antes disso, de receber esse sangue, ele recebeu ele totalmente filtrado pelos rins, que a grande função do rim é filtrar o sangue. E é por isso que quando uma pessoa tem doença hepática, ela precisa fazer diálise, que é uma troca do seu sangue. Simples assim. Né? O organismo, ele não tem muita dúvida, é um mecanismo funcional. Cada peça tem. O intestino, por que pode às vezes dar diarreia, dar algum problema? Exatamente porque o intestino é envolvido por uma série de camadas de redes, de veias e artérias que o alimenta. Para quê? Para que ele possa fazer a digestão, que muita gente acha que a digestão é feita no estômago. Não, é feita no intestino grosso. Né? Então, e depois precisa, para funcionamento dessa carga alimentar, de muito sangue. Então, ele é muito irrigado. Então, eis o problema. O pulmão, é óbvio, é o lugar que mais se concentra a quantidade de sangue que se pode, ele é todo uma bolinha de sangue, né? Um bolão, um dos maiores órgãos viscerais do corpo. O coração bombeia, é uma bomba, né? No sentido de impulsionar. Vai, volta, sangue bom, sangue ruim, sangue bom, sangue ruim, sangue limpo, sangue sujo. Sangue oxigenado, sangue não oxigenado. Então, o coração, a função dele é isso. Abrir, fechar. Abrir, fechar. Abrir, fechar. Abrir, fechar. Para não ter contato. Tem gente que tem muito problema cardíaco, porque às vezes esses sangues se misturam. Né? Mas não vou entrar nisso, porque a gente não fez medicina. Então, para que as pessoas entendam a importância de se cuidar contra a Covid, porque a Covid, por ser uma doença sistêmica e ser uma síndrome infecciosa, o que acontece? Nós temos que cuidar de não ser infectado. Vocês compreendem agora a sistemática desse vírus? Às vezes eu me pego pensando que ele veio realmente para mudar nossas vidas mesmo. Né? Porque cada dia se descobre coisas novas sobre ele. Cada dia você levanta e tem coisas novas sobre a Covid. É a Covid, tá, gente? Até médico fala errado às vezes. É a Covid. A doença, né? O vírus, o SARS-CoV,
SARS-CoV-2, ele é um vírus bem, ele não é complexo, né? O que se acha na sua complexidade é a sua capacidade de contágio rápido e manifestação demorada, que são 14 dias. Agora, os testes rápidos. Quando eu assisti uma discussão entre uma especialista, infectologista, um jornalista, e a Mônica de Boer, que é uma economista, falando sobre os testes rápidos. Os testes rápidos, eles podem ter dois problemas. Ser falso positivo, falso negativo. Nos dois casos, eles geram problemas. Né? Nos dois casos. Bom dia, Vavá. Já falei com a sua mãe e não falei com você. Olha que coisa horrorosa. Você que é meu amigo, hein? Vavá! Saudade de você, filho. Ouvi os modão ontem do Jânio do Júnior, né? Eita, né? Umas modas boas. Eu tive que sair para ver a obra da casa da minha mãe, que é da minha irmã agora, lá de Brasília, e estava passando cascatinhana, e o cafezal em flor. Ó, que coisa bonita demais da conta. Não, eu vou marcar, eu estou respondendo aqui. Você, se acontecer alguma coisa aqui nesse coisa aqui, que eu não sei o que é, gente. Ninguém entrou no Vamos lá. Não, eu fiquei de conversar direitinho com você pra gente depois. Os casos de Covid em Minas passam de 70 mil, isso sem a subnotificação. Os casos em Uberlândia, como hoje é capa do nosso portal viginadopovo.com.br, já passam de 8 mil. Mas de um dia para o outro, Uberlândia detectou 249 casos de Covid, de novos doentes de Covid. Uberlândia está nessa margem. O Brasil ultrapassou mais um recorde, mais de 1.200 casos da doença também. Vejam que ela não está parando. E nós temos que continuar a fazer com aquilo que é ciência. Se os testes realmente apresentam problemas, sim, apresentam problemas. Mas as pessoas que fizeram o teste e aquelas que apresentaram positivo ou não positivo, apesar de alguns cientistas desconsiderarem esses testes rápidos, eles pelo menos correlacionados com a temperatura da pessoa tirada na hora, correlacionados com algum outro tipo de exame que a pessoa tem, ou da comorbidade, pode surgir uma possibilidade de monitoramento dessas pessoas e você saber onde elas estão. É uma coisa que ainda não foi feita pela Prefeitura de Ituiutaba, porque você já pode fazer um tratamento preventivo, né? Você vai lá e deu positivo, mas ela não tem nenhum sintoma, mas aí você encaminha essa pessoa para um setor para que você passe a fazer o acompanhamento. Nas explicações de ontem, a Prefeitura vai adotar um novo protocolo que é da Prefeitura de Ituiutaba, sinalizado provavelmente pelo doutor Ricardo Duarte, junto a todo mundo que acompanha ali. A equipe está bem unida lá na Secretaria de Saúde com relação a isso. Um novo protocolo da Prefeitura de Ituiutaba que é estender os testes. Mas isso ainda está em planejamento para ser feito e está para ser organizado. Tá? Mas é o que vai acontecer. Isso é muito importante.
Quanto mais testagem, mais a gente vai descobrir onde estão as pessoas doentes ou a possibilidade de doente. Para cada pessoa infectada, ele infecta 2. Essa é a conta. Então, nós, aqui tu estava, por exemplo, a gente não sabe o nível da taxa de contaminação, que é a TR, tem que ficar no mínimo abaixo de 1. Né? O ideal é 0,8%, 0,7%, 0,5%, que é um milagre, e tem que diminuir jamais. Aqui tu tá, a taxa não se calcula, mas a média está entre 5%. As aglomerações já continuam, não adianta falar, mas não alterou as medidas de contenção. Eu vi agora há pouco essas pessoas que ficam falando, diminuiu bastante, né? As pessoas que ficam falando, tem que abrir o comércio está aberto. O comércio está aberto, o comércio está funcionando. Né? Agora, a população continua mal educada. A população continua mal educada. Se está acontecendo alguma coisa errada, a culpa é de você que não respeita o distanciamento social. Em frente ao Magazine Luiza, eu estou conversando, falei assim, olha, qual a medida que vocês estão usando para entrar aqui dentro? Não, a disponibilidade de vendedor. O vendedor acabou de fazer uma venda, ele fica na porta e está disponível. Se tem alguém para entrar, a pessoa é encaminhada para o vendedor. Aí ele entra, papapá, certo? Então, é assim que faz. Mas eu falei, mas aqui não tem aqui está todo mundo juntinho, né? Ele falou, pois é, não adianta falar. Você vê, o cara que é experiente trabalha com empresa de segurança. Não adianta. A população tem que ajudar o comerciante. Outro fator que é preciso ajudar o comerciante, que é muito importante, que fique bem claro sobre isso, é os donos dos prédios no centro da cidade. Que tem que rever, aí deveria entrar a associação comercial, deveria entrar a CDL, entendeu? Para renegociar esses contratos. O cara pagando 4 mil, 5 mil, 6 mil por uma lojinha, ele vai falir. Ele vai falir. Ele não vai suportar. A renda dele vai cair naturalmente. Não é por culpa. Isso é absurdo. Aliás, sempre foi absurdo o aluguel de tudo. Sempre foi absurdo. As pessoas que de fora chegam aqui ficam horrorizadas. Nosso aluguel é uma coisa assim, absurda. Né? Então, se ganhou. Tem gente que vive essencialmente de aluguel. As fazendas urbanas, que eu costumo falar. Tá? Então, tem que repensar. Tem que haver uma conscientização para o mundo diferente que está nascendo todo dia. Entendeu? Eu assustei com um carro de som, gente do céu. Carro de som. Eu sei que todo mundo está tentando ganhar seu dinheirinho, mas um carro de som passando todo dia na sua porta, bom dia, Iris, é um saco. Renan, demorou a apertar você aqui. Entendeu? É um saco isso. Eu quero que todo mundo viva bem. Mas é muito chato. Os nenéns dão uns pulos na caminha. Os velhinhos falam, meu Deus do céu, minha cabeça. Eu digo, que porra é essa, né? Eu tomei a seguinte medida. Há muitos anos. O carro de som passar na porta da minha casa anunciando um comércio, eu não vou lá. Durante anos não fui no Supra. É insuportável. Magazine Luiza, durante anos. Esse ano eu pisei dentro do Magazine Luiza de novo. Para nisso, quero mandar um beijo muito grande para o Thales, lá do Magazine Luiza, e todos os vendedores que eu conversei ontem lá. O pessoal está integrado, parabéns a todos vocês, muito eficiente. Tem uma turma agora bem eficiente lá.
Obrigada pelo atendimento, pela atenção, pela prosa, né? Foi muito interessante. Um abraço para todos os funcionários das Pernambucanas, com quem eu sapiando na vida, como muita gente, sempre gostei de ir na Pernambucana para sapiar. Coisa de pobre mesmo. É por isso que eu falo para vocês, o pobre às vezes vem na cidade para sapiar, não é para comprar nada não. Mando o meu abraço a todos vocês que são pessoas do meu coração. Falta levar o chocolate que eu levo sempre para eles lá, estou em débito, mas eu vou resolver isso hoje. Tá? As medidas de segurança, a mais importante, vamos pontuar. A mais importante é, quando você estiver na rua, no trabalho, fazendo as coisas certinho, é o seguinte: não mudou nada. O vírus está aí, matando, descampando, né? Fazendo um estrago terrível, certo? Não fala assim só porque o Cruzeiro ganhou, tá bom, Renan? O Galo não tá com... Tá meio convidado mesmo, eu não posso tomar uma surra, né, gente? Que coisa. Mas assim, as regras não mudaram. Mas o mais importante de tudo que eu consigo absorver sobre Covid-19 é o seguinte: as aglomerações. Elas são realmente a pior coisa que nós temos hoje em dia. Infelizmente, esse é um novo comportamento que nós vamos ter que buscar na vida. Nada de abraço, nada de beijo, nada de... Sabe aquela coisa? Vem cá! Vai acabar com isso? Vai acabar com isso? Vai. Nós temos que reaprender a nos posicionarmos. E entrar na loja, evitar ficar todo mundo juntinho olhando a mesma televisão. Né? Na roupa, não se pode mais fazer experimentação de roupa, é óbvio. Né? Então, é por isso que tem uma quantidade de pessoas ali para se organizar ali. Né? Agora, o resto é usar máscara e evitar aglomerações. Chegar em casa, né? Deixar o sapatinho lá de fora, que sempre foi bom, não é só agora, é uma coisa boa, né? E tomar um bom banho. Um bom banho, estar limpo. Então, o que é importante? Água, sabão, máscara e não aglomerar. Aprender a usar máscara. Ontem eu fiquei observando, as pessoas usam a máscara e deixam o nariz de fora. Não adianta. A máscara tem que passar a fazer parte das nossas vidas, né? Ela agora é parte do vestuário, né, do povo. Pelo menos tem que ser, né? Opa, chegou a turma aqui. Leonardo Sobrinho, bom dia. Exatamente, esses casos de som acho que ainda só existe infiltrado, é ridículo, cafona e muito agressivo. E ainda não teve um político decente para acabar com essa palhaçada infiltrada. Olha, tentaram. Eu lembro uma vez, e eu tive uma conversa muito séria com o presidente de Câmara da época. Mas por que? Não, nós temos que aumentar o som. Ele falou para mim, porque não, a gente precisa dessas pessoas. Então, esse é o pensamento rasteiro do político. O político não pode pensar mais assim, tem que pensar no futuro. E isso incomoda. Mas vai desempregar pessoas? Gente, o mundo, todas as vezes que tem uma grande alteração, muita coisa morre. Não só pessoas. Morrem profissões, morrem empresas, morrem setores, coisas que não se usa mais. Você já pensar tanta coisa que a gente não usa mais há 10 anos? Há 10 anos. Não é muito tempo que eu estou pondo, não. 10 anos.
Tem um monte de coisa que a gente não usa mais, não se faz mais. É incrível. Esse aí teve que acabar, né, dos mortos. Porque tem um número para os velórios que não são de Covid, que eu duvido, porque somente as famílias que testam que a gente vai saber que não sei. Esse aí, coitado, perdeu o emprego para sempre, porque não pode anunciar morte para ninguém aparecer lá. E assim mesmo, gente, tem aqueles, né, que nem meu pai, quando ficou velhinho, 80, 70 e tantos anos, ia lá saber quem tinha morrido. Ainda tem pontual cara que vai procurar o defunto. Nossa Senhora. Olha, gente, eu vou bater na tecla sempre com relação à Covid. Vou bater sempre nessa tecla. Por quê? Porque essa doença sistêmica e altamente contagiosa vai mudar, ou já mudou, nosso comportamento, e tem que mudar, tem que alterar. Você não pode fazer festinha na sua casa achando que você é um inconsequente. Ah, vai estar tudo certo, e aquela mulherada, não pode. Acabou. Né? Acabou isso. Nós temos, com o tempo, isso vai se adaptar. Né? Você chega na casa do seu amigo, você já vai dando aquele abraço forte. Aí ele é caminhoneiro, viajou 350, 500, 700 quilômetros, foi lá no Pará, voltou, veio para o Ceará, deu uma volta, andou mais de 1.200 quilômetros de ida e mais 1.200 quilômetros de volta. Foi lá na Zona Franca de Manaus, volta na Carga Seca. Aí, o que aconteceu? Acabou, porque não pode convidar mais ninguém ao número exato para se entrar dentro de um velório. E as pessoas que são mortas por Covid ou suspeitas de Covid, o velório tem que durar apenas 2 horas, no máximo, ou a pessoa é enterrada como se fosse Covid. Então, o mais rápido possível. Não pode ficar ali sapeando, não. Né? E morre-se muita gente em Tutaba. Passa na frente do velório, vocês vão ver todo dia problemas ali. Então, e a Covid mudou. Tudo que se descobre sobre ela é que ela agrava mais. Ela agrava mais. Ela agrava mais esse sistema, porque ela ataca quase todo o sistema. Ela deixa sequelas, que começaram agora a fazer um estudo sobre o que a Covid deixa como sequela, né? Deixa sequelas cerebrais afetando a memória, deixa fadiga por causa de sequelas pulmonares, e agora eles estão estudando as sequelas que ficam nos rins e no coração e nos intestinos. São os lugares preferenciais porque são lugares de alta irrigação sanguínea, né? Porque a Covid está fica na rede no sangue, e aí ela vai passear. E passeando, ela encontra uma célula e essa célula vai alimentar o pâncreas, vai alimentar o coração e, né, fode a gente. Então, assim, essas descobertas são importantes, porque a gente vai pensar que só era uma uma infecção respiratória. Não é uma SARS, né? Ela pode dar um AVC, trombose. Por isso que as pessoas com trombose entraram no grupo de risco. Pode ter um problema grave de coração, afetar. Aí toma cloroquina. Vocês viram ontem, vocês não viram que ele entrou no Instagram. O Marreta falando aqui conosco sobre a questão de que ele está com Covid, ele já saiu da parte mais difícil. Acho que teremos 12 candidatos, Leonardo, mas eu acho que os concorrentes serão 4. Sim, aqueles que terão mais posicionamento.
Bom dia, Vera Lúcia. Acho que 4 terão vai dar aperto aí, entendeu? Eu só me entristeço nessa campanha política. Agora mesmo, vamos encerrar a questão aqui da Covid. Então, gente, olha, eu ainda defendo barreira sanitária em Tuiutaba. Eu estou vendo o aumento de nordestinos na nossa cidade que estão vindo de forma ilegal. Como é que é a forma ilegal? Eles são trazidos para cá, de novo, daquela forma mais subhumana, despejados aqui. E não tem emprego para essas pessoas. E aí que vem o problema social. Eles não estão registrados nas nossos trabalhos sociais, nos serviços sociais. Eles não estão registrados na nossa cota de SUS. E você não pode deixar de entender que se acontece alguma coisa. Podem estar vindo contaminados e podem se contaminar e vão ser tratados aqui, mas não estão registrados aqui. Isso é um problema grave e quem está fazendo isso tinha que ser punido. Segunda coisa, a barreira sanitária ajuda, inclusive, a impedir que esse tipo de trabalho aconteça. Nada contra os nordestinos, mas é que nós vivemos um momento muito específico. Não dá para aumentar problema, né? Não dá para aumentar problema. Essas pessoas vêm sem emprego, sem nada. Aí vêm os merdas, alugam os lugares para eles de merda, para eles viverem. E aí, nossa, Deus sabe o que acontece depois. E a barreira sanitária, a limpeza dos ônibus. Uberlândia é um perigo para nós aqui. A ida e vinda dos caroneiros, a ida e vinda para Uberlândia todos os dias. Muito itutabano tem família em Uberlândia e vice-versa. Nosso contato com Uberlândia é muito grande. Eles sabem que lá tem 8 mil casos, 249 doentes por dia e não tem barreira sanitária. Vou bater nessa tecla todo dia. Agora, falando sobre política, que o Leonardo aqui no Facebook perguntou. Você acha? O que eu acho? Vão tentar 12 candidatos. Por quê? Eu acho que serão 10 a 12. Esses caras, para mim, eu não sou contra ninguém se candidatar. Eu não tenho esse problema. Não pode ser tanto. Não pode ser a quantidade de candidatos que tiver. Por exemplo, nos Estados Unidos tem candidato independente, tem candidato comunista, tem candidato socialista, tem candidato anarquista, tem 30 candidatos a presidente. Mas geralmente os que se sobressaem são os candidatos ou democrata ou republicano. Então, numa democracia, o direito de votar e ser votado tem que ser preservado. Ele é único e é soberano. Então, a pessoa que quer ser candidata, ela tem que ser, mas ele não tem noção do ridículo, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Eu acho assim, todo mundo tem esse direito. Pronto, acabou. Né? Agora, muitos são oportunistas? Sim, são. Muitos estão sendo usados por outros para serem laranjas? Sim, com certeza. Muitos estão ali só para completar a chapa? Sim, com certeza. Né? Mas nós temos que, quem faz o apartamento, né? Da boiada, é o eleitor. O eleitor sabe muito bem que tem uns caras ali que não tem. Por exemplo, o candidato do PSL em Tuiutaba, ele se contradiz em entrevista. Eu tenho dó dele, pena, porque ele é burro. Burro no sentido de falta de inteligência mesmo. Ele não entende nada de política, ele não entende nada de serviço público. Nós temos candidatos que são bandidos. Bandidos, no sentido real mesmo da palavra bandido. E nós temos 380 a 400 pré-candidatos hoje a vereador. Para 17 vagas. Só vão 17. Então, isso
é o desenvolvimento da democracia. Isso é importante. Olha, eu considero que vão estar na ponta a Gabriela Sesquim, o Juninho da JR, a Cristina Gavil e o Marco Túlio Faz Solta-Nos. Isso se não aparecerem mais candidatos, tá certo? Tem candidato bom que está quietinho. O resto vai fazer sombra. E como nós não temos segundo turno, Luiz Pedro, vocês podem perguntar para o Luiz Pedro. Eu continuo, com todo o respeito que eu tenho pelo doutor Luiz Pedro, que ele não tem condições de ser candidato. Mas ele, se insistir, vai representar uma retirada de voto de todas essas pessoas, desses caras. E vai negociar no fim, se ele não puder. Né? É o mesmo que o Lula fez. Foi candidato. Aí quando foi registrar, foi negado o registro, aí ele jogou o Haddad. O Haddad não tem voto, quem tem voto é o Lula. Né? Isso tem que ser dito, coitado. Infelizmente não tem um voto. Não tem lá os votos dele, mas ele não conseguiu se reeleger prefeito de São Paulo. De repente teve 50 e tantos milhões de votos, mas não são votos dele, são votos do Lula. Essa é uma infelicidade. E o Luiz Pedro vai fazer algo parecido, eu acredito. Se não se resolver até lá, que é muito difícil, juridicamente falando, o que vai acontecer é isso, tá? Ele vai negociar com alguém no final e vai falar pro povo dele cair nessas pessoas. Vai ser um diferencial e pode ser, sim, uma coisa que vai dizer que vai lançar, entendeu? Porque ele tira muito voto de muita gente. Tem muita gente que ainda quer ver. Porque se você raciocinar as pessoas, por exemplo, mais pobres, menos aculturadas, elas não têm consciência da questão jurídica. Não adianta você ficar explicando isso para eles, que isso não atinge. E é mesmo para pessoas que tem um nível cultural maior, também é complicado entender essa questão jurídica do Luiz Pedro. Então, as pessoas não compreendem. Então, é complicado? É complicado. E não temos um jornalismo de todo dia que venha contribuir para explicar miudinho o que isso significa, né? Infelizmente é assim que funciona. Então, eu acho assim, vai acontecer isso se tudo decorrer como vai decorrer. Com quem ele vai fechar? Aí, companheiro, aí depende de muita coisa. Todos são novatos. Essa é uma coisa boa e para a política de tudo. São renovadores, são renovações. Cada um tem suas particularidades e suas e alguns até infinitudes de boçalidade. Mas assim, todos esses quatro que estão na ponta, eu acredito, são pessoas que chegam pela primeira vez a concorrer para... olha, acabou de chegar uma informação aqui, ó, 1.500 mortes. Então, gente, isso é muito bom. Isso é sinal que uma nova geração está vindo. É o que nós sempre estávamos pedindo muito. Nós temos que começar a testar os mais novos, porque tem que nascer uma nova classe política, gostemos ou não, né? Porque a geração passada morre, né, com esse governo do Fuad Tib, que tem 90, vai fazer 91 anos, né? E espero que o próximo prefeito, seja ele quem for, esteja comprometido. O Leonardo Sobrinho está dizendo aqui que a Cristina Gavil e o Juninho da JS serão candidatos de gente pobre sem instrução alguma. Eu vou te dizer, as pesquisas mostram que a Cristina Gavil tem saída no público mais rico.
Mas tem pobre acreditando nas besteiras que ela fala, que é missão de Deus. Bom, eu acredito sim. Eu acho bom, independente de quem seja ou não, é a renovação. Tem gente tentando ser candidato, gente jovem tentando entrar nesse páreo, porque uma geração nova tem que nascer. Uma geração nova tem que nascer. E vai nascer. Isso é natural. Agora, quem? Aí vamos ver. Aí é o povo que vai decidir. O cara que for fazer campanha, que está trabalhando com o melhor projeto, eu digo para vocês, o melhor projeto, não é aquele comprido que fica falando, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, não vai fazer nada. Faça o óbvio e o necessário. Olha, a gente vai continuar a obra lá do estádio. Vamos tentar terminar aquela porra. Vamos continuar com o asfaltamento, porque já contraiu a dívida mesmo. Vamos fazer a canalização, já contraiu a dívida. Vamos jogar esse dinheiro na economia que precisa. Gente, eu vou dizer para vocês, política é algo que a gente tem que trazer de forma bem acompanhada. Você tem que acompanhar bem. Eu tenho pensamentos muito específicos sobre esses candidatos. Eu gostaria muito que um fosse, mas eu sei que não vai. Pela retórica dele. Entendeu? Pela retórica dessas pessoas. Eu gostaria muito que algumas pessoas, mas um vai levar. E eu sou sincera. E isso eu posso falar sem cometer nenhum crime eleitoral, de todos, eu não votaria em duas pessoas, na Cristina Garvil e nem no Juninho da JR. Temo, por uma razão simples. Pelos motivos que os levaram a ser candidatos. E a falta total de conhecimento do serviço público. E é uma retórica que me soa muito falsa. É o que eu penso. Eu não votaria. Geisa, eu tenho o direito de falar isso. Não posso dizer para ninguém em quem votar. Mas posso dizer em quem eu não votaria e em quem eu vou votar. Mas em quem eu vou votar, eu não digo porque eu acho falta de respeito. Se você tivesse em qualquer democracia do mundo, se alguém perguntasse em quem você votou, eu acharia você mal educado. E eu considero isso uma falta de educação. Muito simples. Você tem... o voto é secreto. Se era fosse para contar, eu posso declarar meu voto. Você pode declarar seu voto. Entendeu? Mas nós não podemos falar assim... eu voto em cicrano e peço que você vote também. Isso a gente não pode fazer. Não você falar, eu voto no fulano por causa disso, na fulana por causa disso, todas as qualidades que você vê nessa pessoa para você votar, e porque você é uma pessoa que é um professor que tem muitos alunos, é um ex-político que tem alguns votos, muito tá ali muitas vezes é muito fácil. Agora, eu posso declarar meu voto. Só não posso pedir voto para quem eu declarar voto. Eu estou declarando em quem eu não votaria, que também é uma coisa que eu posso fazer. Eu não votaria nesses dois. O resto tem possibilidade de ganhar voto. Mas eu não voto em branco e não voto nulo. Porque se eu sair de casa para votar, eu vou votar em alguém. Eu acho que é o ato mais antidemocrático anular um voto e votar em branco. Eu acho que é um ato antidemocrático. E como eu digo para vocês, essa é a minha opinião. Eu vou encerrar nosso programa de hoje, sexta-feira. Espero que, voltando a bater na questão da Covid, gente, está ficando sério. Vou solicitar que a fiscalização se torne maior.
Não adianta chorar mágoas aí, colocar coisas. Ninguém está mais por conta dessas besteiras. As pessoas estão com medo. Ela está chegando violentamente no interior. Tome os cuidados possíveis. Não levem seus filhos ao centro da cidade, onde há aglomerações. Vai soltar papagaio com seu filho num lugar aberto e tal, com máscara. Entendeu? Evite aglomerações. Evite contato, ficar muito próximo, distanciamento. Porque é isso que funciona. Tá? Festa, boteco. Gente, mudou a concepção. Mudou a concepção. Ou você vai ter, ou nós vamos ter que aprender um novo modo de vida, ou nós vamos estar matando mais gente do que nós já estamos matando, né? O Brasil não termina julho com mais de 100 mil mortes e 2 milhões de infectados. Isso sem contar as subnotificações. Então, nós vamos ter que conviver com esse vírus por muito tempo. Eu, ao contrário de muita gente, eu acho que eu nunca vi a medicina trabalhar tão aceleradamente, e a ciência trabalhando pra cacete. Mas o único país que não investe em ciência é o nosso. É lamentável. Lamentável, triste. Porque nós temos cérebros maravilhosos para trabalhar, para criar coisas boas, vacinas e tudo mais. Gente, a gente deu demonstrações de que nós podemos combater coisas como Zika. Nós fizemos um trabalho maravilhoso com a AIDS, fizemos um trabalho maravilhoso nas vacinas na época de Carlos Chagas e Oswaldo Cruz, entendeu? Esses cientistas, eles revolucionaram a ciência brasileira e o mundo, descobrindo doenças e descobrindo a forma de combatê-las. Mas por quê? Porque teve gente que financiou, que patrocinou. E quem patrocina a ciência é o Estado. E a ciência é desenvolvida no Brasil, ao contrário de outros países, em universidades. E aqui nós não temos nem ministro da Educação. Ninguém quer trabalhar lá. Né? Então, porque ainda existe gente que acredita que tem mamadeira de piroca. Eu fui professora há muito tempo, gente. A gente lida com gente muito pobre. Não dá tempo para... A gente tem que cuidar dessas pessoas. Não dá tempo para ficar fazendo política e mentalizar, não. Quem fala isso não conhece a realidade. Esse governo está fora. Né? Para quem acredita que a Terra é plana, pelo amor de Deus, né? Ele está fora ele está à parte da realidade. Ele vive uma outra realidade. A realidade nossa de todo dia, de quem sai para trabalhar de casa, de quem está lutando todo dia para conseguir uma coisa, não é essa merda que nós estamos vivendo aqui. Tá? Volto a reforçar vocês. Acompanhem os pré-candidatos. Eles estão na internet. Não estão ainda fazendo um trabalho intenso, porque eu acredito que eles acham que é cedo demais. Né? Mas eles estão lá, falando besteira, às vezes falando coisa boa, às vezes falando coisa ruim. Mas analise o projeto, cara. Se começar mirabolante, como falar que vai fazer a reforma do trabalhador, do servidor público, que vai não sei o quê, começa a desconfiar dessas pessoas. Nunca vi um prefeito, candidato a prefeito que prometeu isso, que eu fizesse. Tá? E outra coisa, a tomada de decisão a partir de 2021 vai ser outra. Tá? O próximo prefeito vai pegar uma cidade devastada por causa da Covid e por causa dos erros econômicos do presidente da República. Vocês viram que os economistas, os investidores internacionais e nacionais não querem deixar o dinheiro no Brasil.
quer tirar todo o dinheiro. Se tirar, despenca, o país despenca. Aí vai o vice-presidente e pede para eles fazerem, mas eles querem um compromisso. Que o dinheiro ficando aqui, não vai ter desmatamento na Amazônia, não vai ter morte de índio, não vai ter corte de água potável para índio. Quer saber que a Amazônia vai ser preservada, quer saber, não, o clima vai ser preservado, eles querem comprometimento. Senão vai tirar o dinheiro daqui. Não pense que é pouca bola, não. É muita bola. Isso mata e despenca um país inteiro. Tá? Então, é sério. E a bosta desse presidente fica fazendo transmissão ao vivo e fingindo que está tomando cloroquina. Aquela barriga enorme. Vocês não notaram que a barriga dele está enorme? Oh, maior que a minha. Eu notei, ele sentou. Que barriga é essa? O vídeo está na UOL. Procura o vídeo do presidente. Está na UOL, está na TVE, está onde vocês quiserem lá da live dele. Ele sentado lá com aquela barriga. Não, vocês não notaram que o homem está barrigudo? Estranho aquilo, né? Então, assim, defendo ainda que espero que tenha aí a maior testagem, apesar de que dizem que não é 100%. Há muitas variáveis nessa questão. E eu espero que nós façamos o nosso dever de casa de votar, independente de quem ou não quer. Né? Porque, por exemplo, não vote numa pessoa que o parente está fazendo negócio com cestas básicas através de acordos judiciais em área ambiental. Eu não sei como o Ministério Público Ambiental está fazendo esse acordo. Cesta básica está indo para onde? E dando para uma entidade específica. Esse candidato não voto, porque é leviano. Está comprando voto. Descaradamente. Aí temos aí um infeliz da turma do Juninho do JR que os vídeos, e ainda está sob investigação, porque não cabe a mim condená-lo ou não, dizer que foi ele ou não, mas os vídeos demonstram que houve o assalto, R$280, o pré-candidato, que tenta, coitado, ficar explicando na rede social, e só piora. Acabou. Você não vai acreditar numa pessoa dessa. É a turma do Juninho da JR. Entendeu? Então eu penso muito. É um desafio para o eleitor itutabano os votos de 2020 agora, para não fazer merda. É um desafio. É um grande desafio. Mas nós vamos fazer com inteligência, estudando esses candidatos direitinho. Eu agradeço a todos por essa sexta-feira, que estamos juntos. Fiquem com Deus e, claro, terminamos essa prosa bem sexta-feira, né? Com o nosso patrocinador. Muito obrigada a todos. Tome café bom. Não cura Covid, mas dá uma animada. Sua fonte de energia, no campo ou na cidade. Café tem, deixa a vida mais prazerosa. Café tem, usem máscaras, companheiro, uma boa prosa. Café e tomem banho. Seu dia começa bem. Não façam aglomerações e continuem em política e na vida, sempre vigilantes. Até mais.